momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S e fogo no fascista. Oi, gente, meu nome é Gabriela e fogo no fascista. E eu sou Renata da S e só vim porque tinha fogo nos fascistas. Olá, pessoas, aqui é Paulo Zanelli. Está começando o Papo de Calçado. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, vamos fazer um papo consciente. A gente tem uma tradição de quando o pau tá quebrando, a gente para pra falar sobre o assunto, né? A gente não queima a garganta pra ficar repetindo. Vocês que nos ouvem têm uma noção da opinião básica do grupo, né? E a opinião básica do grupo é que ninguém concorda com esse governo, ponto. Seja de direita, seja de esquerda. A nossa opinião política não tem nada a ver com o presidente da República. Então, hoje a gente ia gravar sobre outra coisa, mas o Bruno começou a fazer uns questionamentos e a gente começou a entrar no debate antes de gravar. Falamos, bom, isso poderia ser uma pauta do Papo de Calçado. Vamos retomar o raciocínio aqui para falar sobre o assunto do dia, que foi uma certa iniciativa que se levantou contra os movimentos pró-Bolsonaros, né? Até então é aquele passeio de domingo, né? O passeio de domingo da família tradicional brasileira fascista é ir pra rua vestir verde e amarelo, disseminar Covid e falar besteira no Facebook. E aí hoje nós estamos gravando no dia 31 de maio, foi o primeiro movimento contra isso, né? Torcidas organizadas em São Paulo se levantaram. Eu digo o primeiro movimento que gerou, né, um grande... Se eu não me engano, domingo passado em Porto Alegre, um grupo de pessoas também foram intervir numa manifestação pró-Bolsonaro lá em Porto Alegre. Então não é que começou em São Paulo, mas hoje em São Paulo a coisa ficou um pouco mais feia, ficou um pouco mais violenta, com ostensión, né, com a polícia agindo contra esse pessoal que estava ali, né. Segundo o Dória, a polícia interviu para evitar um conflito, né, mas interviu só de um lado. Não estou aqui também para julgar qual lado está certo ou não, mas nós vamos entrar nesse debate, que o grande debate que o Bruno trouxe, não é o grande debate da CNN. Pelo amor de Deus, né? Tomara aqui não. É hora de ir para a rua e se manifestar. É hora de, no momento que estamos na maior pandemia do século, né? Apesar de o século ser novo, mas nos últimos 100 anos aí, a maior pandemia que a gente teve. É hora já de sair na rua. A situação está tão crítica que precisamos ir para a rua. O que a gente pode fazer? Eu estou certo ir para a rua? Eu estou errado ir para a rua? Eu estou errado ficar em casa? Nós vamos debater opiniões aqui. Então vou passar primeiro a bola para o Bruno, para ele passar ali também as ideias dele e a gente discutindo a partir disso. Hoje, essa talvez seja a primeira vez que eu fale isso aqui no Papo de Calçada, que normalmente eu falo no Papo Solo, né, quando eu gravo. Se você está ouvindo esse episódio e você apoia Bolsonaro, desliga isso. Desliga, para de ouvir. Bruno, não faço questão da sua audiência, porque se você apoia esse governo, Cara, o que você está fazendo escutando o Papo de Calçada? Uma vez que a maioria dos integrantes, se não a totalidade, é contra esse governo. Bom, e aí a gente estava aqui, a gente já tinha uma pauta definida, tá? A gente tem uma agenda de pauta. Não pensa que a gente tira nossas pautas do cu, não. A gente é organizadinho. Mas aí, cara, a gente estava comentando sobre isso, né? Lá em São Paulo, a gloriosa torcida do Corinthians, obedecendo, vamos dizer assim, o seu dever histórico, foi para as ruas lutar pela democracia.
né, na gloriosa Avenida Paulista. Eles foram protestar contra o governo Bolsonaro no momento em que estava acontecendo uma passeata pró-Bolsonaro. Contra o governo Bolsonaro e em favor da democracia. A palavra de ordem era democracia. Exatamente. Porque por mais que você possa dizer, e aí é um exercício que a gente pode aqui desdobrar de diversas formas, tá? Por mais que você possa dizer que a gente está vivendo num regime democrático, sim, afinal o presidente foi eleito através do voto direto, sim, ok. Mas a gente começa a perceber que alguns passos estão sendo dados para que essa tal democracia e para que as liberdades individuais comecem a se extinguir, né? E aí eu perguntei para os meus amigos, cara, vocês acham que esse é o momento, apesar de a gente estar vivendo numa pandemia, que a Organização Mundial de Saúde e todo cientista da saúde, todo cientista razoável, ele diz, cara, evita o contato social, evita a proximidade. Nesse momento que a gente tem que evitar o contato social, já não é a hora da gente partir para cima, da gente partir para a luta, para a gente dizer, como aconteceu até nos Trending Topics, que eu acho da sexta-feira, dia 29 de maio, que é 70% da população não aprova o governo Bolsonaro. Então não está na hora da gente dizer quem são esses 70%? Abro o grande debate do Papo de Calçada. Eu quero começar falando que uma grande questão para mim é que efetivamente ao longo da nossa história enquanto nação, a manifestação popular, o direito à livre manifestação sempre foi reprimido. E muita dessa repressão aconteceu debaixo de força. Então, eu sinto que o brasileiro tem uma autoestima de ovelhinha obediente, com medo de apanhar de polícia, com medo de quebrar vidraça. Quando você toca fogo em alguma coisa na rua, todas as mídias colocam vândalos tacaram fogo, lalá. E aí, quebrar tudo sem quebrar nada fica um pouco difícil, né? Agora, como protestar se você está apanhando do governo, apanhando de fascista, apanhando nas redes sociais, na vida, as agressões, o discurso de ódio, as pessoas pretas e as pessoas pobres morrendo em números absurdamente maiores do que as pessoas brancas e as pessoas da elite? Como quebrar tudo sem quebrar nada? E se quebrar alguma coisa é vândalo. E se for pra rua, toma porrada e toma bomba. Como acontece, sabe? E assim, mesmo em tempo de pandemia, a gente tem que entender que existem prioridades. E prioridades no sentido de a sua existência tá ameaçada com ou sem coronavírus. Então você vai morrer de qualquer jeito. É o meu pensamento, né? A gente que tenta ter bom senso e que tenta manter quarentena ou etc. Eu não apoio a aglomeração nesse tempo de pandemia, mas chega um momento que o suficiente é o suficiente. Basta que basta, sabe? Chega de ter gente fazendo o que quer e falando merda pra demônios, sabe? E regendo o pensamento vigente, ocupando os espaços públicos, tendo direitos que a gente não tá tendo, sabe? Vocês viram a Sarah Winter e o grupo dela lá, o 300 Plus Brasil, com tochas na rua? Estilo Ku Klux Klan? Eu fiquei com vontade de chorar, não é possível. Não, cara, e tem um vídeo do Meteoro Brasil que fala sobre ela. Conta a história dela, né? Conta a história dela. E tem uma frase do Meteoro Brasil que eu achei fantástica. Perdão. Tem uma frase que eles falam que eu acho fantástica, que é o seguinte: a Sarah Winter é o tempo todo confrontada com o próprio fracasso. Então ela precisa fazer alguma coisa para as pessoas esquecerem do último fracasso que ela teve, e aí ela arranja outra coisa. O problema é que esse novo fracasso que ela tá cavando vai empurrar a gente
ainda mais fundo no tal do buraco civilizatório que a gente tá, né? Mano, o que me deixa mais perplexo é esse pensamento. Pra mim ir no mercado, eu penso umas 3, 4 vezes pra sair de dentro do barraco, sabe? Não por causa da pandemia, porque eu sou preguiçoso, porque eu acho que é um empenho, sabe? Eu vou trabalhar só porque eu quero ganhar dinheiro e comprar minhas coisas, sabe? O que faz uma pessoa... Não tô falando da Sarah Winter, que ela é louca, mas de uma pessoa que segue ela. Sair de casa de manhã cedo, botar a camisa verde e amarela, ou agora de noite ir lá pegar uma tocha e ficar na rua dando uma de nazista. O que faz uma pessoa ter empenho e vontade de fazer isso, sabe? Por que as pessoas estão fazendo isso? Então, falando propriamente do que eu estou passando, eu não acho que é o momento da gente sair na rua. Porque as coisas que a gente faz, que é uma coisa que a gente já deveria ter entendido com tudo isso que aconteceu, as coisas têm impacto, as coisas têm uma resposta. Tudo que você faz, vai acontecer alguma coisa pelas suas ações. E a gente tem que parar pra pensar nisso. Porque brasileiro faz muitas coisas e não pensa no que vai acontecer. Pensa ali no agora, não vai resolver, não vai... Não pensa que, tipo, daqui a 1, 2 meses, talvez um dia seja o bastante para que as coisas mudem. Eu adoraria sair na rua agora. E ir lá, na marcha, a favor da democracia, xingar todos os fascistas possíveis e tudo, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu convivo com alguém que é grupo de risco. E assim, eu já tive na minha família, eu tive pessoas que foram internadas por conta do Covid. Ok, recebeu alta, já está bem, mas eu não posso sair e me dar o luxo de acreditar que eu não vou estar impactando a vida de ninguém. Eu não sei quem vai passar e tocar no portão que eu passo pela minha portaria e talvez ser contagiado. Eu não quero que alguém chegue perto do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu namorado, ou da minha família, ou do meu tio, que são pessoas que são grupo de risco, e eu não quero que ninguém chegue perto deles no puro egoísmo e na raiva agora que a gente está sentindo de estar nesse ponto do governo e corro o risco de transmitir alguma coisa para eles. Não agora. O governo já tá ruim há muito tempo. Não é de agora. A gente já tem que estar com raiva há muito tempo. Não é só agora. Agora a gente tá vendo o que a gente vem falando desde o início. Quem votou 17 se arrependeu, tudo bem, todo mundo tem direito de se arrepender. Mas a gente falou desde o início que era uma pessoa incapaz de fazer qualquer cargo político, na verdade, porque eu acredito que ele não sirva para nenhum. E ainda, depois de tudo que aconteceu, a doença que a gente está passando, não é um momento para a gente pensar só em mim. Eu, Gabriela, que não sou grupo de risco, então eu posso ir lá. E todas as pessoas que me cercam, e todas as pessoas que eu posso contaminar, porque eu tô indo lá lutar pela democracia. Eu quero lutar pela democracia. Mas eu não quero que mais gente morra. Para o meu presidente vir, não o meu presidente, mas o presidente do país que eu moro, porque ele não é meu presidente, vir na TV, colocar uma máscara errada e falar, é só uma gripezinha. Mas, Gabi, você já levou em conta, por exemplo, a possibilidade de que essas pessoas, ou muitas dessas pessoas que estavam na manifestação de hoje contra o governo Bolsonaro, por causa deste mesmo filho da puta, estão, por exemplo, expostas a risco trabalhando porque ele não fez um lockdown correto, porque ele estimula as empresas grandes a escravizarem o pobre e a botarem o pobre na linha de frente trabalhando. E essas pessoas que já estão expostas terem o direito, é claro, eu também concordo com você, não é o momento, e não é momento de abrir comércio, e não é momento de abrir, de afrouxar isolamento, ou distanciamento, ou seja lá o que for. Mas muitas pessoas, por causa desse governo fascista, escroto, asqueroso, estão expostas, ou a partir de amanhã serão expostas, segunda-feira, dia 1º de junho, por medidas de afrouxamento, porque o governo não colabora ou não estimula e nem acredita. E essas pessoas são submetidas por salários absurdamente baixos e por condições de trabalho absurdas, violentas, né? Essas são as pessoas que estão dizendo, eu já estou ferrado
agora eu quero fazer alguma coisa com o ferrado que eu estou. Eu quero poder, pelo menos, botar meu ódio pra fora, porque eu já tô do lado de fora, eu já tô na rua, sabe? Não tô dizendo que todo mundo lá, eu não conheço a história de ninguém lá. Aqui no Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo também foi, Mas, cara, a gente tem a gente tem um sem número de trabalhadores que estão expostos porque o governo não toma medidas para proteção da população, principalmente a mais pobre. E aí, assim, é a hora do pobre se revoltar mesmo. Sim, concordo plenamente. A gente está falando de um momento em que tem pessoas morrendo para ganhar o mínimo para sobreviver. As pessoas estão morrendo para sustentar uma família, porque não tem opção. A gente não tá... tem aquele... o emergencial do governo, nananã. Aquilo é a maior furada que já aconteceu. Era para ser uma ideia boa, mas no nosso governo não está sendo uma ideia boa. A grande questão é que a gente vive num país muito estranho, no seguinte sentido. As pessoas sempre condenaram o Bolsa Família, o assistencialismo, o populismo, o caralho a quatro do ismo, né? Só que agora as pessoas estão vendo que quando a corda aperta, né? Quando a coisa tá feia, poxa, que bom que o governo deu esse auxílio. E o que é mais foda nessa história desse auxílio, por conta das regras para você receber esse auxílio, a gente viu uma multidão de invisíveis, de gente que nunca tirou um título de eleitor, de gente que o CPF estava cancelado. Ou que nem tinha CPF. Entendeu? Então, essa história do auxílio, ela é uma confusão tão grande por conta disso. Então, ela é toda enrolada, esse governo mal amparou. E outra história, que é o seguinte: a gente tem no país uma caralho de um discurso do empreendedorismo, né? Que é o novo evangelho que existe no nosso país. Você tem que empreender, empreender. Só que o pequeno e médio empreendedor, ele não está recebendo o tal do auxílio que o BNDES ia dar para essa rapaziada, para pequeno e médio empresa. Não está dando. Então, assim, o fato, entenda, aliás, isso é o que eu vou falar agora, se envolve para todos. Eu não estou questionando a Gabriela, eu estou adicionando só um papo que eu não estou discordando dela. Ela está colocando o ponto de vista dela, eu estou colocando o ponto de vista meu, e a gente vai seguindo com o debate. Não é igual como o Guilherme colocou lá no início da conversa. Não é igual a CNN, que eu tenho que ficar brigando com a Gabriela para provar que o meu ponto está certo, não, tá, gente? A gente está aqui colocando pontos de vista. E aí, a partir desses vários pontos de vista que a gente está colocando, vocês tirem as suas próprias conclusões, tá bom? Ninguém aqui está brigando. Ninguém aqui está concordando nem discordando. A gente está só discutindo. Pessoas saudáveis fazem isso. Mas vamos lá, voltando. Então, essa ideia toda de que esse auxílio emergencial iria fazer isso ou aquilo pelas pessoas não está acontecendo. Porque tudo foi mal feito. E aí, como é que as pessoas crescem a raiva em torno disso? É impossível não crescer a raiva disso. Porque eu, Bruno, posso ficar muito bem confortável na minha casa, que eu sou funcionário público, etc, etc. Mas vai chegar uma hora que o governo não vai arrecadar o suficiente para pagar meu salário. Então, as pessoas precisam pensar nisso também. As pessoas precisam pressionar os governos municipais, estaduais e o federal para que outras medidas sejam tomadas. E não ficar comprando briga para aprovar a cloroquina. Até porque o tempo que as pessoas já estão em casa, se é que estão em casa, é um tempo que está gerando ansiedade. Ninguém aguenta mais ficar em casa, então vai sair e vai fazer merda, sabe? Por ansiedade, por estresse. Eu acho que eu concordo com a Gabriela no ponto de a gente realmente tem que proteger quem está do nosso lado, que é o que importa pra gente, né? Do que importa a vida, se não
cuidar das pessoas que você ama, né? Eu acho que a vida não tem sentido sem isso. E eu acho que vai se chegar a um ponto, o raciocínio da população vai chegar a um ponto, e eu acho que isso é sim culpa do governo, que as pessoas que estão contra o governo e quase que automaticamente fazendo esforços para respeitar a quarentena, evitar aglomeração, utilizar máscara e coisas do tipo, vão começar a raciocinar de forma que não adianta o nosso esforço. Mesmo nós fazendo todo o nosso esforço, nós continuamos expostos, justamente por causa dessas pessoas, tá? Por quê? Por mais que a gente faça tudo, a gente tá suscetível. Cara, basta tocar em um lugar e passar a mão no olho, a pessoa vai ser contaminada. Tipo assim, você pode se cuidar durante 2 anos. Se uma vez você vacilar, você vai ser contaminado. Então, não que eu seja a favor das pessoas irem pra rua ou não. O meu ponto até o momento, quando o Bruno fez a pergunta, não sei. Eu acho que é relativo. Eu não julgaria quem está indo e não julgaria também quem não está indo, porque eu acho que é caso a caso. Mas vai chegar ao raciocínio e coloco isso que a Renata falou, da reclusão, das pessoas estarem mais estressadas, sem nenhum tipo de entretenimento. Então essa questão toda interna de precisar extravasar alguma coisa vai alimentar tão grande que o próprio governo está causando isso. De não cuidar da população, ele está alimentando a população contra, sabe? Então eu penso isso, sabe? Não sei se a partir de hoje foi realmente o estopim, se mais pessoas vão. Eu acredito, como a Gabriela falou, vale primeiro a gente pensar em quem está do nosso lado, sabe? Não vai ser indo pra rua e não adianta você querer mudar o país e perder sua família. Pra mim, pelo menos, não adianta isso. Eu prefiro morar num país merda com a minha família bem. Vou ser egoísta nesse momento. Eu sei que essa minha fala pode parecer muito egoísta, mas eu vou ser egoísta, tá? Eu prefiro, tá? Porque, assim, eu acho que mártires são bacanas, mas, sabe, são mártires, ainda são mártires. No Natal desse ano, essa pessoa não vai estar lá, sabe? No Ano Novo, talvez muitas famílias não vão ter uma pessoa que deveria estar naquele lugar ali por negligência de governo e por estupidez de outras pessoas. Então eu, num primeiro momento, sinceramente, pensaria primeiro nas minhas condições e na condição da minha família. Se a pessoa, eu já estou exposto, eu estou numa situação que eu indo ou não, eu tô fudido do mesmo jeito, cara, eu sou obrigado a te dar razão. Tá complicado. Como eu disse, antes da gente começar a gravar, pra revolução começar só basta uma pedra quebrar a vidraça, né? E pode ser que essa tenha sido a primeira e o pessoal tá revoltado, né? É muito cansativo, na verdade, concordando com vocês também de novo, ficar vendo, né, os 300 do Brasil, a turma do gabinete do ódio lá, e se alavancando, né, fazendo protesto em plena pandemia, e as pessoas que não são a favor desse governo em casa, né, por bom senso, né, por pensar, eu não vou na rua, eu tô fazendo a minha parte, né, e eles cansaram, né, inclusive me senti muito orgulhoso com a iniciativa da torcida do Corinthians, claro que descambou pra violência, né, e isso não é bom pra nada, pra nenhum debate. Mas pela história do Corinthians e a união que teve, né? Não foi só a torcida do Corinthians, foi a torcida do Palmeiras junto, o grande rival, né, na mesma iniciativa. Eu fiquei muito feliz. Sobre ir ou não pra rua, cara,
Eu não fui em protesto nenhum, nem do Bolsonaro, nem contra a Dilma, nem a favor, nem contra, até hoje. Nunca fui num protesto. Uma vez eu fui que valia nota, eu acho, na escola, daí eu fui. Os professores eram foda, né? E eu fui, mas nunca fui e eu acho que eu não iria de novo. Eu pensaria um pouco mais. Então, duas coisas, né, a respeito disso que o Paulo falou. Eu continuo concordando, por exemplo, quando a gente estava conversando em off, eu disse, a minha mulher vai ficar puta. Ela vai ficar muito chateada, mas eu vou pra rua. Se chegar o momento de ir pra rua, eu vou. E ela tá exatamente aqui do meu lado. Você acha que eu vim participar desse episódio por quê? Porque eu sei que tu é piqueteiro, safado. Vim aqui pra botar ordem mesmo, que tu não vai pra rua. 79 dias fechado em casa pra ir pra rua fazer piquete. Então, e aí eu tava dizendo, minha mulher vai ficar puta, mas eu vou, se for o caso. Eu, Bruno. E levando em consideração tudo isso que tanto a Gabriela quanto o Guilherme disseram, que é o seguinte, eu vivo numa região afastada e ainda por cima, como moro no município de Maricá, no Rio de Janeiro, que é um dos municípios que tem a melhor rede de amparo às pessoas sofrendo de Covid-19, e um dos municípios que tem a menor taxa de óbitos. No estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Há 2 semanas não existem óbitos por Covid-19 no meu município. Ah, mas aí você vai se garantir nisso, você vai chegar lá na Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro, e vai lutar, Entenda. O grande problema, e aí é que aí joga a outra controvérsia que a gente falou antes de começar essa gravação. A gente está muito influenciado aqui no Brasil pelo que está acontecendo lá em Minneapolis, nos Estados Unidos. Houve uma morte de uma pessoa preta, George Floyd, pela mão de um policial, que a gente não precisa saber o nome, porque ele é filho da puta, só porque matou uma pessoa, e as fotos estão aí na internet para você ver se você quiser saber do que a gente tá falando. E aí, durante toda essa semana que ocorreu, nos Estados Unidos, as pessoas tacaram, literalmente, fogo na porra toda, por conta da morte do George Floyd. Então, eu acredito que aqui no Brasil isso serviu de exemplo para as pessoas. Porra, velho, a gente tá aqui trancado, a gente tá vendo a violência que tá acontecendo com a gente tá vendo tudo de ruim que tá acontecendo com a gente não tá fazendo nada. E lá nos Estados Unidos, que é o epicentro da Covid-19 no mundo, as pessoas resolveram tacar fogo em tudo. Por que a gente está calado? Por que no Brasil a gente mantém sempre essa tradição de ficar calado até a gente não aguentar mais? Fica a pergunta. Eu acho que um ponto é certo, que todos nós concordamos. A vida de todo mundo importa. O que está acontecendo com qualquer um de nós importa. Rapidão, Gabriela. Desculpa, e aí agora eu vou ser o escroto da parada. Eu não me importo com esses filha da puta desses apoiadores do Bolsonaro, que desde o início da pandemia tem quebrado o distanciamento social e tem feito questão de apoiar o presidente, não. Eu quero que eles se fodam mesmo. Não, nem entrando nesse ponto de pessoas que votaram no Bolsonaro. Isso daí nem é gente. Mas, falando assim, a gente sabe que tem pessoas que estão tendo que sair de casa e ir para a linha de frente. Tem motorista de ônibus, tem motorista de Uber, tem lixeiro, porque essas coisas não puderam parar. Tem os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão dentro dos hospitais. Tem gente movimentando. A gente não parou por completo. Por quê? Porque precisa. E essas pessoas, elas estão lutando para que a gente consiga ficar melhor. Para que a gente tenha uma condição de não ter um óbito na nossa família. E a gente tem que parar para pensar que o trabalho dessas pessoas importa. Quem está tendo que sair, domésticas, que estão tendo que sair para ir para casa da madame, porque a madame não aceita que estamos num momento de pandemia e ela deve dispensar as domésticas dela, mas ao mesmo tempo as domésticas dela, se forem dispensadas, domésticas que trabalham para ela, corrigindo o que eu disse, se elas forem dispensadas,
elas vão ficar sem ter o que comer, elas vão ficar sem dinheiro para levar para a família delas. É um ponto assim que a culpa vem de tantas pessoas. A culpa não é só do governo, a culpa não é só dos bolsominions, a culpa não é só da burguesia, a culpa não é só dos coxinhas, a culpa não é só da madame que não quer lavar uma louça. A culpa é de muita gente. E assim, já passou da hora, demorou muito e eu acho que a pandemia ajudou nisso, porque todo mundo foi obrigado a ficar confinado em casa, encarando seus próprios pensamentos, e finalmente caiu a ficha de que fizeram uma merda absurda elegendo um cara desse. Que fizeram uma merda absurda em aceitar o que aquele cara fala. Porque ele não é uma personalidade que deve ser ouvida. Ele é um genocida. Ele é um problemático, ele é um assassino. Não tem outras palavras para essa pessoa. Ele não é uma pessoa de bem, que ele mesmo preza. Uma pessoa que incentiva as pessoas a andarem armadas para resolver conflitos internos. Eu tenho medo. Olhando para um lado da ficção para mostrar como, tipo, que eu acho genial. O meu filme de terror preferido da vida chama The Purge. Eu vou falar o nome em inglês porque tem 500 mil traduções para ele. Mas o que é importante de todos os filmes de The Purge é o ano da eleição. Para quem não sabe, resumindo o filme, é um único dia em que das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã do dia seguinte, todos os crimes são permitidos sem que você cumpra pena. Hospitais não funcionam, policiais não funcionam, bombeiros não funcionam, então o circo vai pegar fogo. Você tem lá no primeiro filme, mostra uma família de classe alta, como eles ficam bem durante o Purge, o expurgo. Como nada acontece com eles, até a trama do filme, mas como nada acontece com eles, por quê? Porque eles têm um sistema de segurança em casa, o melhor de todos, que impede que qualquer pessoa penetre na sua casa. Aí você fica se perguntando, tá, mas eu não sou essa pessoa. Aí você vai para outro filme, que mostra a classe média. Aí você fica, tá rolando uma identificação. Mas aí você vê que essas pessoas, elas correm o risco de, tipo, um vizinho entrar armado na sua casa porque você não tem o sistema de segurança. Você não vai estar armado, ou pode estar armado, mas você tem para pensar que qualquer pessoa que esteve ao seu redor esse tempo todo, qualquer ser humano que você pode ter feito qualquer coisa, nesse dia, pode entrar pela sua porta e matar toda a sua família. E aí, para melhorar, eles mostram a classe média, aí vamos para a classe baixa. O que a classe baixa faz? Porque o que o governo faz no ano da eleição, que é o caso, o ponto mais importante da franquia dos filmes. Quando alguém tenta impedir que esse dia aconteça, porque ele basicamente existe para matar pessoas pobres e diminuir os gastos do governo, essa é a crítica do filme, as pessoas não compram. Porque ninguém quer sair da sua bolha de conforto de ter que pensar, não, mas eu não mato ninguém me mata, eu fico de boa aqui na minha casa, ninguém da minha família vai morrer porque eu tenho um sistema de segurança bom, ou eu tenho uma arma, ou eu não tenho inimigos e nada vai me acontecer. Essa não é a questão que vai acontecer com você ou não, é o que vai acontecer com qualquer pessoa. O Purge, ele é o melhor filme de terror, por quê? Porque ele não tem um monstro, um alien, uma assombração pra te assustar. Ele tem outro ser humano com uma arma. E isso é o bastante pra me dar medo. Pra dar medo pra qualquer um. Exato. E essa é a minha grande questão. Você falou muito bem. Porque uma das frases que eu mais utilizo na minha vida, que é: a verdade não está lá fora. No meu WhatsApp, né, o meu nickname é esse: a verdade não está lá fora. A gente fica sempre achando que o inimigo é outro, que o inimigo são os outros, que o inimigo não está dentro de mim. E aí quando... Foi muito bom você evocar a figura do Purge, né? Porque isso... imagina se a gente tivesse esse feriado, né? Porque eles consideram um feriado. Um feriado para acabar com os nossos inimigos. Por mais que você possa dizer, não, eu não tenho inimigos,
Não, eu não quero matar ninguém. Amigo, alguém vai matar você porque alguém tem alguma coisa contra você. Você pode não ter nada contra ninguém, mas alguém tem alguma coisa contra você. E é por isso, por conta do estado de coisas que a gente está vivendo, entende? Que pode parecer paradoxal, como a gente estava falando antes do início da gravação, mas alguém vai fazer alguma coisa contra você. Na medida em que o governo consegue encontrar apoiadores do discurso dele, da mesma forma, ele vai ganhando força. Então é preciso mostrar para o governo que ele não tem tantos apoiadores. Os robôs bolsonaristas continuam insistindo na tese: somos 57 milhões. Porra, velho. Só que de número de eleitores que existem no Brasil, nós somos mais de 80 milhões de pessoas. Então o governo não pode continuar encontrando. E eu falei isso também antes da gravação. Nós temos uma tradição histórica. Na independência do Brasil, nós negociamos nossa independência com Portugal, porque o imperador que ficou aqui, na novela Novo Mundo está mostrando isso, tá? É uma reexibição de uma novela com bases em ficção, mas também com bases na realidade. Dom Pedro I era o filho do imperador Dom João VI. Então, quando Dom João VI é obrigado a voltar a Portugal, porque Portugal reivindicou e exigiu a volta dele, Dom Pedro fica aqui, e aí a elite econômica do Brasil exige: ô, Dom Pedro, fica aqui, porque a gente precisa crescer, você tem o nosso apoio aqui, vamos deixar a gente desenvolver. E aí tem todo um papo de história que a gente pode conversar sobre isso em outro episódio, mas a gente negociou. Dom Pedro falou com o pai, pagou uma multa, se assim se pode dizer, e pronto, estávamos independentes. Os Estados Unidos, que eram uma colônia da Inglaterra, lutaram por isso. Então, no nosso DNA brasileiro, a gente não tem uma luta por liberdade. Quando os brasileiros passaram a lutar por liberdade, aí vê Inconfidência Mineira, o que aconteceu com o Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier, vê a revolta dos malês em 1815, vê a Confederação do Equador em 1854, vê a revolta da Chibata em 1910. Todas as vezes que o povo, Canudos em 1898, todas as vezes que o povo vai pra rua exigir a sua liberdade, ele toma pau. Hoje, a torcida do Corinthians, junto com todas as outras torcidas que estavam na rua lutando pela democracia, tomou pau. Lá existiam também apoiadores do governo que estavam, como eu vi num vídeo no Twitter, tinha uma senhora que não aguentaria 10 segundos de corrida da polícia, tá? Ela tava com um taco de beisebol escrito Rivotril. E aí, ela foi escoltada. Ela foi escoltada pela polícia para não tomar porrada. Então, assim, ela foi provocar a manifestação em prol da democracia e ela foi acarinhada pela polícia, gentilmente conduzida para longe. E só que o pessoal do Corinthians tomou bomba de gás na cara, velho. Então a gente tem que tomar uma consciência disso. E toda vez que, como você está dizendo, toda vez que o povo se insurge contra o poder, é tratado como terrorista. E o povo que tá do lado do poder é tratado com carinho mesmo, com a porra de um taco de beisebol, velho. Isso é uma questão que eu tava também para trazer aqui, que é a necessidade de se colocar contra o governo, entender que tem gente contra. O Bruno falou muito bem a questão dos robôs aí, que eles estão aproveitando um momento, né, que a população não está saindo na rua, pra falar assim, nós vamos sair. Então eles têm uma meia dúzia de gato pingado, né, porque nem dá pra chamar aquilo de protesto, uma meia dúzia de gente dentro de carro na rua.
E eles falam, nós somos a maioria, porque só tem a gente na rua, não tem mais ninguém. Ontem, infelizmente, eu quase não uso o Facebook mais, mas infelizmente, eu acabei entrando num grupo de venda de coisa, né, bazar, essas coisas, porque eu tava precisando de comprar uma coisa lá. E aí esse grupo é cheio desses apoiadores de Bolsonaro. E o cara postou um vídeo lá de um outro fazendo live na Praça dos Três Poderes em Brasília, convocando, sabe, pessoal pra aqui vai passar o presidente, não sei o que, amanhã isso aqui vai estar lotado. Então eles estão numa situação de conforto tão grande, sabe, que eles não pensam em nada, não tem medo de ninguém, pensa que a população contrária ao governo está acuada. Tanto que eles pedem essa questão toda de intervenção militar e não sei o que e tal. Então, a partir do momento que começa a se levantar alguém, sabe, por mais que essa pessoa esteja correndo um risco, eu acho que ela está fazendo um bem para a população, sabe, eu acho. Volto a dizer, a questão de ir para a rua ou não é muito particular. Eu acho que vale ser analisado de caso para caso, sabe? Nem é o nosso objetivo aqui também falar assim, vamos todo mundo amanhã pra rua. Não entenda o negócio errado não, tá, querido ouvinte? Vamos com calma, vocês conhecem a gente, como é que a gente é. A gente tá discutindo um assunto. Então, mas eu acho importante, sabe? Eu acho importante que se coloquem, porque esse negócio de WhatsApp, Facebook, intriga no Twitter, isso não muda nada. A gente sabe disso, isso nunca mudou nada, não vai mudar. Não adianta subir thread lá no Twitter, fazer live no Instagram. A gente tá fazendo um podcast aqui porque é o que a gente faz, sabe? A gente faria esse podcast aqui de qualquer forma. Então a gente fala sobre o assunto, comenta. Mas não adianta a gente achar que a gente vai mudar o mundo com esse podcast aqui também não, sabe? A gente só tá comentando sobre o assunto. E eu acho importante isso, sabe? Ter uma posição contrária, mostrar, olha, estamos aqui, entendeu? O pessoal tá batendo de frente. É realmente incrível a união entre duas torcidas como a de Palmeiras e Corinthians. Assim, gente, pra quem não entende nada de futebol, sabe que uma das grandes rivalidades do futebol é Palmeiras e Corinthians. Você pelo menos já viu no Jornal Nacional ou no Fantástico notícias sobre quebra-pau depois do jogo de Corinthians e Palmeiras, sabe? Então o simbolismo dessa união justamente mostra que a situação é tão crítica que gerou isso. Eu acho que é o que você acabou de falar. Não importa se a gente vai sair de casa ou não. Isso é uma questão pessoal. O que importa agora é se posicionar. Se você não concorda com o que está acontecendo, se posiciona. O que você pode fazer, qualquer coisa que você possa fazer, é válida. Se você pode ajudar a acabar com isso da forma que é possível para você, dentro do que você pode fazer, ajude, porque a gente não pode continuar vendo notícia, vendo fake news, vendo correntinha de WhatsApp para se orientar do que o cara tá fazendo ou não. A gente já devia ter aprendido que correntinha de WhatsApp, notícia de Facebook, o diz que me diz que o cara vai fazer isso, aquilo outro, tudo isso é uma grande mentira. A gente tem que se orientar e pensar, beleza, eu não concordo com ele, eu não quero ele lá. Beleza, pessoas estão morrendo. Beleza, uma criança foi baleada dentro da favela por policiais. Mais de uma. Isso acontece todos os dias. Até quando eu vou ficar tranquila na minha casa, aceitando que tudo isso está acontecendo? Beleza, eu, Gabriela, não posso sair de casa, porque eu tenho o grupo de risco perto de mim. Então eu não posso correr esse risco por eles. Mas o que eu puder fazer, eu faço. Tô vendo aqui na minha aba do Facebook, no grupo da família. O site da notícia, né? Não vou clicar pra ver, mas é intervencionistas.home.globe. A notícia é a seguinte: filho do deputado do PT que faria live contra Bolsonaro hoje é preso com 40 quilos de maconha. É só pra vocês terem uma ideia da notícia que correm nesses grupos que defendem Bolsonaro. Não, e é óbvio que é armação. Agora, complementando a informação da Gabi, que ela tava falando, né, que precisa ser feita alguma coisa. Tem um ditado alemão que todo mundo já deve ter entrado em contato com, ou deveria, que diz que se existem 10 pessoas numa mesa e senta um nazista e ninguém levanta, existem 11 nazistas numa mesa. A gente não pode compactuar com o que está acontecendo.
dois meninos aqui só nas últimas, 2 semanas no Rio de Janeiro, que foram mortos em favelas com supostas balas perdidas, foram mortos dentro de casa. Então, assim, fique em casa, que aí a gente vai aí, mira na cabecinha, igual o governador daqui falou na campanha dele. Sabe? Vamos matar pobre, vamos fazer eugenia, vamos limpar, entre aspas, a população pra ficar supremacista branco, filha da puta, escroto, com tochinha, 30 cabeças, fingindo que são 300 na porta do outro fascista. Gente, não é possível compactuar com nada disso, não é possível não se revoltar e aí não fazer alguma coisa, nem que seja qualquer coisa, como a Gabi diz. A gente aqui tem barreira sanitária nas 4 fronteiras do município. Se o Bruno quiser ir pro piquete, eu ligo pro prefeito e digo, esse filha da puta aqui quer fugir. Mas essas medidas de afrouxamento, justamente por falta de incentivo do governo, gente, que é isso, né? Os virologistas e imunologistas sérios desse país já decretaram que em 2020 nada mais vai acontecer. A quarentena vai até o fim do ano, para quem é quarentener, né? E 2020 é um ano tão louco, que hoje na manifestação pró-Bolsonaro, a gente viu um jumento em cima de um cavalo, né? Foi maneiro, mano. Cara, acho que é o Napoleão, velho. Pobre cavalo. Essa provavelmente vai ser a capa do podcast. Mas uma coisa também que vocês estão falando aí, porque existe oportunismo em todas as situações. E não vai ser numa crise que não vai haver mais oportunismo ainda, né? Se, como a Gabriela tá falando, a gente tem que fazer alguma coisa, eu acho que um papel importante de fazer aqui é abrir os olhos, sabe? Falar, gente, olha pra isso, pelo menos, raciocine aqui. Com essa situação toda, os governadores se posicionaram contra o governo federal. Ok, não fizeram mais que suas obrigações. Mas ao primeiro sinal de serem confrontados, também vão voltar contra a população, que é a plataforma de governo deles, né? O próprio João Dória, governador de São Paulo, foi a favor da polícia. E a polícia, ela é militar estadual, né? Então essa polícia que atacou contra os pró-democracia, ela é uma polícia do governo do estado. Ela não é uma polícia federal. Então é a tropa de choque, né? Então a gente tem que ficar esperto e olhar e não se deixar enganar por esse cara está contra o presidente, então ele está do meu lado. Não necessariamente. Isso às vezes não, na maioria das vezes é oportunismo. Isso é uma coisa assim que a gente tem que concordar, infelizmente, com o presidente da República. Governadores como o João Dória estão fazendo plataforma para 22. Já começaram agora. Entendeu? Então, assim, não concordo com ele em nada, mas nesse ponto ele tem razão. Então, gente, vamos tomar cuidado. Não vamos apoiar cegamente, porque ao primeiro sinal, eles vão contra. Podem entrar no Twitter do João Dória hoje, que vocês vão ver a declaração dele sobre a ação da polícia contra os manifestantes pró-democracia. E vocês vão ver ali, né, vão tirar suas próprias conclusões, mas a minha visão é que ele também não quer esse tipo de manifestação. Tá? Ele também não é a favor, ele também não quer que se levante, porque ele sabe que isso vai sobrar contra ele em alguma hora. Essa é a frase, né, Guilherme? Você fica achando aí assim que o teu governador, o teu prefeito, o teu presidente, ele é muito gente boa, é só enquanto você concorda com ele. Só enquanto você fica expressando que ele tá fazendo um bom trabalho. No primeiro momento que você se levantar e dizendo assim que ele tá fazendo um mau trabalho ou que você discorda dele, amigo, ele manda a polícia vir descer o cacetinho em você. E é isso que o brasileiro precisa aprender. Se ele não perder o medo de tomar uma bala de borracha, cheirar um gás lacrimogêneo e ir em confronto, enquanto os brasileiros não perderem esse medo, eles vão estar sempre dominados por uma ordem. Eu entendo o que a gente está dizendo, o que todo mundo está dizendo aqui. Todo mundo tem família,
todo mundo tem que se proteger, todo mundo não quer ser contaminado por Covid. São muitos pesos para você administrar. Mas, se você, ouvinte, chegar à conclusão de que você tem que fazer alguma coisa, pensa só no seguinte: você quer fazer alguma coisa como? Sabe? Faz alguma coisa onde você vive, entende? Ajuda quem você vive, ajuda alguém na localidade onde você vive. Ajuda alguém a melhorar de vida do jeito que você pode fazer. Não é carregar no ombro, não é nada disso não. Agora, se você acha que você tem que ir para marchar, tá? E aí tem um livro muito fantástico que eu ainda tenho que ler aqui, que é do Ivania dos Santos, chamado Marchar Não É Caminhar, certo? Marchar é uma coisa. Se você acha que você tem que marchar contra um governo, seja ele municipal, estadual ou federal, se você acha que você tem que fazer isso, faz. O que você não pode é a história do isento. Você não pode não fazer nada. Você não pode ajudar ninguém. Você não pode ficar sem se posicionar. Mesmo que seja para você dizer, eu apoio o governo, pelo menos você tomou um lado. Quem não toma lado nenhum, cara, tá condenado. A Bíblia condena, a literatura condena. Eu já disse isso num papo solo, né? No pior dos infernos, o pior dos infernos está reservado a quem, nos piores momentos de crise, não se posicionou. Então, que os nossos ouvintes nesse momento recolham os nossos argumentos, que a gente possa dar para os nossos ouvintes argumentos para fazê-los refletir e tomar alguma posição, mesmo que seja contra o nosso podcast. Porra, esse pessoal aí comunista, esquerdopata, isso que... Tá bom, pelo menos o cara tomou uma posição. Isso é mais nobre e mais digno do que não se posicionar de maneira nenhuma. A cobra, a víbora do final lá dos tempos, no Apocalipse, vai cuspir você se você for morno. E entenda, se você não é louro, branco, rico, se você não tem condições de se manter comendo pelos próximos, 20 meses, e não tem seu próprio teto, seu patrimônio, etc. Se você não é elite, se você não é branco, e se você não é considerado o cidadão de bem cristão que é pregado por esse governo, entenda, de fato, a sua existência está ameaçada. Se você não é heterossexual, se você não é da classe, dessa minoria que hoje manda nesse país, a sua existência está sob ameaça. Ponto. Acho que vale a pena até reforçar uma coisa que às vezes as pessoas não entendem e eu acho que precisamos deixar claro. Nós, brasileiros, para qualquer pessoa fora do nosso país, nós não somos brancos. Não importa o quão branco você seja, você não é branco. Se você for, você, que não sei por que motivo estaria ouvindo esse podcast, mas se você se acha metida a nazista, a fascista, a qualquer coisa que queira reduzir outras raças, for mandar uma mensagem para qualquer grupo de brancos fora do país, saiba que você vai ser rejeitado, porque você não é branco. Então, antes de querer se unir com qualquer pessoa que está querendo fazer um extermínio de pessoas negras, pobres e qualquer pessoa que esteja no caminho para usar de escada, pensa que você talvez seja essas pessoas. Fora do Brasil, se a gente não é preto, a gente é latino, né? Exato. Não, e mesmo dentro do Brasil, olha que os comunistas forem derrotados, os judeus foram derrotados, os menos fervorosos foram derrotados, você vai ser o próximo da fila. Sempre vai existir um culpado, sempre vai existir alguém que é contra, e você vai sobrar sendo aquele contra, se você não for o último da lista. Na cabeça do Bolsonaro, só ele é o certo. Então, esquece essa que você você é amigo do rei. Não é.
Qualquer hora o rei pode olhar pra você e falar: você está conspirando contra mim. E isso iniciou, e isso sempre existe em governos autoritários. Traduzindo, pessoal, não tenham heróis, não tenham um salvador messiânico, sabe? Essas pessoas não existem. Faça por você mesmo. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa falar, porque eu falei antes e eu não repeti. Minha digníssima, jovem, mulher, idosa, qualquer mulher, se você pode votar hoje, você tem que agradecer as feministas. Se você é contra a feminista, aceita que você não tem direito a voto. Nem a estudar, nem a fazer nada sem a permissão do seu marido. Então, quer ser contra a feminista? Então age da forma que você deveria estar sendo tratada. E não tente agregar lutas de mulheres que morreram por você pra virar no final e falar que feminista é um bando de mulher que não se depila. Não, e isso é cuspir na história de um jeito terrível. As mulheres hoje, mais do que nunca, enquanto maioria da população brasileira, precisam tomar um posicionamento, principalmente porque em 63% dos lares a gente sustenta a casa, a gente provê vida para essas pessoas. Então, assim, não existe a possibilidade de ninguém, se a gente juntasse, a gente já conversou sobre até a podosfera, que se juntasse todos os podcasts pequenos, a gente faria coisas grandiosas. E sobre as minorias, se as mulheres incorporarem os LGBTQIA+, se o feminismo se tornar um feminismo antirracista e a gente incorporar a causa das pessoas pretas, não existe o que a gente não consiga derrubar. Então, assim, é muito importante que as pessoas não se entendam como minoria numérica e nem como minoria isolada. Se todo mundo se juntar, como aconteceu hoje com a minha amada, querida, apesar de carioca, a minha amada, fiel corintiana, se pega o palmeirense, que odeia o corintiano, a gente tem medo de andar no metrô de São Paulo em dia de jogo de Palmeiras e Corinthians. É mentira, Gabi? É verdade. Pois é. E esses caras hoje estavam de mãos dadas, juntos, gritando uma única palavra: democracia. Se todos nós, que não somos o jumento montado em cima do cavalo, se todos nós, que não somos pseudo-supremacistas brancos, que todos nós, que não somos anticientistas, terraplanistas, babacas, retardados, que se informam por corrente de WhatsApp, se a gente se juntar como esses caras que se odeiam se juntaram hoje, hoje é um marco na história, pelo menos de São Paulo, com certeza, mas eu acho que é um marco na história do Brasil, você juntar pessoas que se odeiam para ficarem do mesmo lado, gritando uma única coisa, sabe? E pela liberdade de todos nós que estamos podendo ficar em casa, que devemos ficar em casa, que devemos nos proteger e proteger aos nossos, mas que também precisamos compreender que algumas pessoas precisam lutar, senão a gente vai morrer todo mundo oprimido. É isso, é o que eu queria dizer. Eu acho importante falar que não é o momento para se acuar e ficar calado. Não é o momento de passar pano para ninguém. Amigos você vai ter vários na vida, então não tenha medo de perder amizades, de perder contatos, porque você não tá aceitando uma pessoa falar um absurdo que um genocida tá falando. E acima de tudo, você mulher, você é uma minoria. Não diminua a luta de outras mulheres, mulheres trans, mulheres negras. Nós temos que estar todas juntas. Porque se tem uma coisa que sempre os homens vão ter medo, é um bando de mulheres juntas. Ah, isso é muito verdade. Sai correndo gritando sexistas, sexistas. Porque você pode ter certeza que se tem uma coisa que homem tem medo, é de ser tratado como mulher é tratada. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Só
São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Deixa eu começar aqui então. Deixa eu começar. Um filme que está sendo muito falado. As pessoas não estão entendendo porra nenhuma. E eu desafio vocês a comentar lá no nosso grupo no Telegram, t.me/papo de calçada. É um filme que tá lá na Amazon Prime, chamado Midsommar. Ai, que horror! Maravilhoso! As pessoas estão falando mal desse filme. Esse filme é foda! É muito bom pra caralho. Tem uma série de significados nele. Então, assim, é um horror... entre aspas, tá? É um horrorzinho. Que de horrorzinho não tem nada. Ah, tem cadáveres. Não só tem cadáveres, tem gente marretando a cara dos outros, mas tem muitos significados por trás desse filme. Então eu recomendo muito Midsommar, tá? Que quer dizer Midsummer, quer dizer crepúsculo, né? Solstício, né? Não é crepúsculo, solstício em sueco, porque o filme trata exatamente disso. Um grupo de estudantes de antropologia, de psicologia, etc., vão para uma comuna na Suécia para estudar os hábitos, né, de certas comunidades durante o solstício de verão na Europa. E aí eles se veem lá com um fenômeno que a gente não tem aqui no hemisfério sul, que é do sol da meia-noite, né? Que é o sol constantemente na cabeça das pessoas. E nessa comunidade acontecem coisas muito loucas. E essa turminha vai se ver com muitos desafios pela frente, vivendo altas aventuras. Então eu recomendo muito Midsommar, tá na Amazon Prime e na locadora mais próximas que você encontrar. Recomendo muito porque é bom para cacete. Sobre o tema aqui discorrido de resistência e formas de contracultura, eu tenho uma paixão, um amor profundo pela série Pose, que conta a história do movimento gay, trans, no meio dos anos 80, e como as comunidades de pessoas negras precisaram se organizar em pequenas famílias, em pequenos grupos, para sobreviver à opressão, ao preconceito, à dor, à tristeza, e criaram uma cultura, né? Então, assim, eu acho linda demais, eu acho imperdível Pose, e eu acho que causa um incômodo de refletir como algum dia a gente pensou diferente do que ter a mente aberta. Então eu recomendo Pose de olhos fechados, porque é um grito de resistência contra a opressão. Eu tenho duas coisas pra recomendar. Um é um livro, o outro é uma série de filmes que eu já falei durante o episódio. Vocês devem assistir Pearl, porque não só pelo momento político, não só por todas as atrocidades que a gente tá vivendo, não só por tudo que tá acontecendo no mundo. É o único filme de terror, de todos que eu conheço, que vai te dar medo de verdade. O nome dele tá em português como Uma Noite de Crime. São 4 filmes. O segundo tá no Netflix. O resto você vai ter que procurar por aí. Mas Purge se escreve P-U-R-G-E, expurgo. Procure, assista. Se não entendeu, assista novamente e entenda a crítica que ele está trazendo. E sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, que eu acho que a gente não deve pensar só como algo que acontece lá, porque acontece aqui no Brasil, e a gente precisa sempre se manifestar sobre isso, porque vidas negras importam. Eu acho que a única coisa que eu consigo pensar, que eu recomendaria para qualquer pessoa, seria o livro O Ódio que Você Semeia. Tem um filme que é tão ótimo quanto, mas eu acho que eu nunca vi um livro tão necessário, não no momento só que a gente está, mas tão necessário na história, como O Ódio que Você Semeia. É um livro que você precisa ler. Ele vai te agregar muito. E você, pessoa, entre aspas, branca, vai aprender que muita coisa pessoas negras precisam aprender quando são criança. Você não teve que passar por isso. E você vai entender o porquê. Então, entenda os seus privilégios,
e ajude os que não têm. Então, leia esse livro, vê essa série de filmes. Vê no primeiro já tá ótimo, mas vê a série inteira que compensa. E tem o seriado na Amazon também, mas foca nos filmes. O filme é mais importante. Eu vou indicar uma série engraçada que eu comecei a ver na Netflix esses dias. Ontem, na verdade. Eu tava sem nada pra ver, fui precisar de alguma coisa e achei. Chama Spacial Force, ou Força Espacial. É o Steven Carell, o Steven muito louco. Mais uma série daquelas dele bem louco. Onde que os Estados Unidos, né? Não sei se vocês lembram. Algum tempo atrás o Trump falou de criar uma força espacial, né? Um exército que ia lutar no espaço. E a ideia deles é essa, né? Eles pegam esse general que é feito pelo Steve Carell lá e botam ele. Como é que fala quando uma promoção, né? Dá uma promoção pra ele e ele vira general 4 estrelas. Ele não vai comandar um exército, porque já tem um general comandando o exército, né? Na Força Aérea. Ele vai comandar essa nova força do governo dos Estados Unidos. Só que todo o resto das Forças Armadas trata ele como um doido e ninguém liga pra ele. Eles dão um orçamento pra ele lá e ele se vira fazendo foguete lá, mas nunca conseguem sair do chão com os foguetes dele. E esse é o empenho dele lá nesse seriado que tá lá na Netflix, Força Espacial. Nesse final de semana eu conversei muito com a Mariana por causa desses acontecimentos, né, inclusive lá nos Estados Unidos. Ela, principalmente por ser preta, ficou muito impactada. Ela até estava me contando aqui que hoje ela viu o vídeo e até chorou muito, ficou muito abalada. E aí a gente estava discutindo muito, lembrando, né, de algumas obras da cultura, filmes, séries que nós assistimos ao longo do tempo que já contaram essa história que aconteceu. Então eu vou só relembrar aqui algumas delas. No caso da morte por asfixão, né, que o cara foi esmagado, tem uma cena igualzinho na série Orange is the New Black, né, o laranja é o novo preto, que é da Netflix. É uma série muito boa, tá? Conta histórias de detentas de segurança mínima nos Estados Unidos e tem uma morte exatamente igual àquela, exatamente. Nós também lembramos de algumas discussões que tem cara gente branca, tá? Tem uma cena que o cara, um dos alunos da faculdade, ele tem uma arma de fogo apontada para sua cara, um aluno negro, e o pânico que o ator conseguiu imprimir é uma coisa absurda, assim, você fica assustado pelo pânico que ele conseguiu imprimir, e é realmente o que acontece no dia a dia, né? E se for para deixar um filme também, que eu acho que é um filme que discute e tal, bastante algumas coisas relacionadas, é o Infiltrados na Clã, do Spike Lee, que concorreu ao Oscar no ano passado, que trata muito sobre esse crescimento nazista, né? Não que ele tenha morrido nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, mas esse levante, essa questão toda que está sendo levantada lá. E o Spike Lee sempre é muito combativo quanto a isso, né? E até se retirou lá no Oscar por causa do Green Book. No final do filme tem cenas, para quem não viu, tem cenas reais tratando sobre o abuso policial para cima de pessoas pretas nos Estados Unidos. Então é um filme que vale muito a pena. Se você não quiser ver as séries que são mais longas, mas que valem muito, são séries muito boas, assiste pelo menos Infiltrado na Clã. E tem uma coisa que a internet também recuperou, o Guilherme, que é um episódio de Um Maluco no Pedaço, onde aquele primo maluco do Phil... É o amigo, o Jesse. Isso. Aí o tio Phil fala, não, baixa as mãos. Aí ele falou, não, esse cara aqui tem eu não vou dar mole pra esse cara que tem uma arma apontada pra mim, que ele pode me dar 6 tiros de advertência, né? Não, também tem uma lição sobre racismo no episódio 18 da temporada 15 de Grey's Anatomy. Nossa. Em que a Miranda Bailey, a ex-chefe, né, que agora é chefe de novo, tá ensinando pro filho como ele não pode se comportar diante de qualquer proximidade, não é abordagem, é proximidade de força policial. Isso é emocionante, é muito importante.
Também recomendo assistirem ao clipe do Childish Gambino, This is America, e a análise que o Meteoro BR faz desse clipe, que é, mano, se a gente ficar aqui, a gente vai levar um episódio inteiro só de momento cultural sobre do que as pessoas precisam se alimentar, né? A questão não é também, né, assistam isso. O que a gente está tentando dizer é que isso vem sendo discutido ao longo dos anos e a gente não está tentando, às vezes a gente acha que é apenas entretenimento, né? E a gente está vendo que não é. Só pra... O Bruno lembrou do Maluco no Pedaço. É uma série também que eu reassisti agora há alguns anos, uns 2 anos atrás. E puta que pariu, que série foda. É uma série muito foda. Mas, gente, é isso daí. Espero que o episódio tenha sido bom pra vocês, ouvintes, que tenham refletido bastante. Entendam que aqui a gente não tá mandando... forçando você a ir para um lado ou para o outro. O que a gente está dizendo é: a gente precisa se posicionar, seja qual lado for. A gente precisa se posicionar, não dá mais para ficar inerte à situação. O intuito desse podcast é troca de ideias, é dar opinião, a nossa opinião. O que a gente fala aqui é a opinião, não é muitas vezes informação, não é influencer, né? Nós não somos influencers, nós viemos aqui para dar a nossa visão, a nossa opinião. A gente está conversando entre amigos, né, cara? Justamente. Você, ouvinte, toma a decisão que cabe para a sua vida. A gente não está aqui para te julgar, nem esperamos que você nos julguem por isso, tá bom? Até também a gente já está aí, né? Acabamos de fazer 3 anos de podcast, quase 150 episódios. Eu acredito que os nossos ouvintes nos conheçam, né? Se não caiu aqui de paraquedas, já nos conhecem. E se não conhece, por favor, também vai lá ouvir os outros episódios que são bem bacanas. As nossas redes sociais é @papocalçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. Nós temos um grupo no Telegram, que é o t.me/papo de calçada podcast, que você pode entrar, trocar ideia. Todos os membros da nossa equipe estão lá no grupo, estão dispostos a abrir qualquer debate. Se você discordar com alguma coisa que você ouviu aqui, pode ir lá comentar que nós vamos debater com você, né? O grupo é justamente para ter esse contato próximo com o ouvinte e estamos muito felizes com o resultado, né? Que acabamos também criando uma proximidade muito grande com os nossos ouvintes, bem bacana. O nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você vai encontrar, além do Papo de Calçada, que sai todas as quintas-feiras, o TV na Calçada, que a nossa querida Renata está aqui, comanda. Nós falamos de 15 em 15 dias aos sábados sobre séries ou filmes. Seu melhor amigo na pandemia. Temos o Papo Solo, né, que o Bruno, o Paulo, que estão aqui, e o Michael vão se revezando aí ao longo do tempo. Cada semana dá uma ideia pessoal, é um papo solo, né, um papo sozinho. E temos o Papo de Lingerie, que a Renata faz sozinha também, que por enquanto está parado, está dando uma pausa, mas que em breve retornará. Posso dar uma justificativa? Só porque de repente os ouvintes estão perguntando ou querendo saber o que está acontecendo com o Papo de Lingerie. Gente, diante de tanta questão tão importante, né, política, de saúde, em relação à pandemia e à quarentena e as dificuldades que as pessoas estão passando, eu tô dando um tempo no Papo de Lingerie porque eu não me sinto confortável de confrontar as pessoas com esses assuntos que são mais específicos só do universo feminino. Eu sei que eles são necessários, mas eu acho que tem outras coisas que são mais urgentes e eu não tô conseguindo aprofundar, entendeu? Então, assim, é uma limitação que é minha com relação a tantas outras coisas que, no meu entendimento, estão mais urgentes. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado a vocês que participaram. Bruno, Renata, Paulo, Gabriela. Vocês são foda. A opinião de vocês é bem, bem bacana. Tamo junto aí nessa luta. E ouvinte, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Compartilhe,
né? Mande para o seu amigo. Se você tem um amigo que não está sabendo, está meio perdido, precisa ouvir algum tipo de opinião, mande para ele, né? Compartilha, ouve esses caras aqui, esses caras estão dando umas opinião, sabe? Pode ser válido para alguém. Mas é isso daí. Na próxima semana estaremos de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente! Falou! Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.